Olá, bem-vindos a todos. Esse é o 11º DR, a 11ª DR que a gente vai ter sobre o romance. Para quem está chegando agora, para quem tem isso como primeiro encontro, a gente conversa sobre esse processo de construção do romance a partir da escrita de um romance chamado Dionísio em Berlim, para o qual eu ganhei uma bolsa PROAC. Não é? Esse ano eu tenho que entregar o livro em outubro, pelo menos a primeira versão. Não existe uma obrigação de publicar esse livro, pelo menos pelo projeto da bolsa, não é? Então, a ideia é conseguir em 3 meses, no nosso trabalho e ao longo desses 45 encontros que a gente vai ter, a gente já está no 11º, conseguir elaborar a primeira versão do romance e contar para vocês como está sendo o processo. E, no caminho, transmitir algumas das coisas que a gente vai aprendendo com a experiência. Esse não é o meu primeiro romance, eu já escrevi 5 livros, escrevi um romance policial, escrevi um romance de viagens, escrevi um romance super experimental com um documentário e esse eu acho que na verdade é o 4º romance. Acho não, é o meu 4º romance. Bom dia, Carla, bom dia, Patrícia, bom dia, Leonor. Como vão? Como vai, Bruno? Tudo bom? Como vai? Gente, para quem está chegando a primeira vez, então a gente vai ter encontros todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, um encontro rápido de meia hora, onde a gente vai discutir sempre alguma temática concernente à escrita do romance. Eu sempre escrevo de manhã, ou trabalho no romance na parte da manhã, e logo em seguida eu venho, sento aqui e falo um pouco sobre a experiência. Olá, Bruno. Olá, Diogo. Olá, Beth. Tudo bom? E nesse encontro nosso de hoje a gente vai ter um encontro bastante especial. É uma discussão que eu gosto muito de tecer e de considerar. É uma discussão que no meu curso de escrita eu desenvolvo em pormenor, não é? E a gente faz vários exercícios. Bom dia, Miriam. Bom dia, Cíntia. Tudo bom? E que é a construção do romance. A construção do personagem, que ao mesmo tempo, no meu livro, é a construção de um capítulo específico, porque Olá, Silvio! Bom dia, Juarez! Cada capítulo é um personagem que conta, não é? Cada capítulo ele tem uma voz diferente, ele tem uma particularidade específica, não é? E qual que é a questão? Eu terminei ontem o 2º capítulo, para quem perdeu o DR10, vá lá, tá gravado, é só entrar na página do Escrita Criativa e acessar, tá? Assistir a aula, fica gravada, ela é ao vivo, mas vocês podem assistir depois. E a gente vai começar agora o 3º capítulo, né? Que é o que muita gente chama de miolo. Oba, é legal, bem melhor mesmo, Vinícius. É muito bom porque aí eu posso conversar com você, cara. Jusilene, bom dia, Patrícia. Não é? Eu tenho aqui interação constante com vocês. Oba, oi, Tayane, tudo bom? Excelente, Tayane. A Tayane tem acompanhado o canal Escrita Criativa. Quem se inscreveu no canal Escrita Criativa vai ver como eu dou 3 aulas sobre como preparar um projeto de criação literária. Então, para quem não se inscreveu, escritacriativa.net.br. Conhecer a Casa das Rosas, lugar maravilhoso. Bem lembrado, amanhã começa a minha turma na Casa das Rosas. Estou super ansioso para começar. Não é aberto, infelizmente. Na verdade, é uma seleção super criteriosa que eles fazem, super chatinha, na verdade. Eu acho que com certeza por eles abririam para todo mundo, mas eles fecham uma turma do Clipe, que chama desse programa, que é uma formação de escrita ao longo de um ano inteiro. São mais de 1.000 inscritos, e aí eles escolhem 25, 30 pessoas, então é bem concorrido, é bem disputado, e são vários módulos. Eu vou ser responsável por um módulo que se chama Os Fundamentos Psíquicos da Criação Literária, que é o mesmo tema do meu doutorado, que é o meu objeto de estudo e de vida em muitos sentidos. Eu me dedico a estudar os processos criativos, não só da escrita, mas também dos processos criativos em geral, e eu sempre chego à conclusão de que a atividade literária, a atividade da escrita, a atividade criativa é uma atividade complexa e que está imbuída em todas as nossas atividades cognitivas
e sensório-motoras e afetivas. A gente envolve tudo isso no processo de escrita e no processo criativo. E na verdade, o estado criativo é um estado de prontidão, de prontidão para o novo, de prontidão para algo que surge sempre pela primeira vez. Né? Esse é o conceito de criatividade. E muitas vezes a gente não está disposto a ser criativo, então a gente dá aquela encostada, a gente precisa assistir uma televisão, a gente precisa simplesmente relaxar e ficar ouvindo. Mas mesmo isso, que muita gente chama de ócio criativo, é importante. É que o nosso ócio de hoje, ele tem muito de não criativo, ele tem muito de catarse, ou seja, o sujeito trabalha muito, o sujeito depois precisa desesperadamente botar isso para fora, e tem uma catarse e tem consumo, porque é uma outra maneira da gente botar o pessoal para circular e para gastar e para consumir, né? Então nem todo ócio é criativo, seguramente que não, muitos ócios são reprodutivos, né? A criação ela está muito na ação, muito menos na reação, né? A reação é sempre um repertório que a gente utiliza e que está na nossa subjetividade, já está lá o repertório de ação, a gente reage a determinada coisa. A ação, sim, é uma atividade muito criativa. E para encerrar, então, esse curso da Casa das Rosas, eu acho que é para uma turma de 30 e tal, e eu vou estar às quintas e sábados por lá, e de segundas a sextas com vocês, meus queridos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. E a gente vai conversar, então, sobre esse capítulo novo. Esse capítulo me assusta um pouco. Olá, Vitor. Tudo bom, Carla? É um curso muito bacana e tem exercícios, né? Tem essa coisa da comunidade que é muito importante. Olá, Carol, tudo bom? Buenos dias, Vitor. Gente, então, indo direto ao ponto. Quais são as etapas que a gente encontra no processo de construção de um capítulo ou no processo de construção de um personagem, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar do trabalho de pesquisa de construção de personagem, que muitos dos meus alunos estão aí às voltas com isso, e alguma coisa que a gente está sempre pensando, resgatar os apontamentos dos cadernos, né? Toda criação envolve uma captura de ideias, uma pesca de ideias no cotidiano. Ou seja, surge uma ideia para uma figura tal que eu estou construindo. Então, é por isso que eu digo, gente, sempre estejam com um caderno, porque o caderno é a nossa máquina fotográfica, a nossa câmera, é o nosso iPhone literário, o caderno é o nosso iPhone literário. Então, a gente tem o caderno para anotar. Então, tenho coleções de cadernos, tenho o caderno do DR, com as pautinhas do DR, eu tenho o caderno da escrita do meu romance, e tenho o caderno de apontamentos quando eu não estou afim de carregar um caderno desse tamanho. Eu levo esse aqui, que já está quase no fim, e que às vezes eu levo esse aqui também, e estão aí organizados, estão na minha escrivaninha, enfim, né? Eu dialogo com eles o tempo todo. E o que é importante, gente? A gente também poder resgatar os nossos apontamentos, não é? Afinal de contas, se a gente escreve e tem boas ideias, é muito legal que o Tiago, de depois, possa resgatar esses momentos anteriores, porque esses momentos anteriores são muito férteis muitas vezes. Então a gente tem essa oportunidade de voltar atrás. E para esse trabalho de pesquisa, hoje de manhã, o que eu fiquei fazendo é basicamente resgatar tudo o que implicava nesse capítulo. O que é esse capítulo? E é justamente uma das questões de alguns de vocês que a gente discutiu ontem. Gente, como rechear miolos? A gente não põe recheio em livro, sabe o começo e o fim e põe o recheio. Não é assim que funciona, tá? O recheio ele tem que conter muitas coisas, ele tem que conter muitas revelações da história, ele tem que construir as verdades da história. E bem nesse miolo tem a figura da Silena, que alguns de vocês já sabem. Ela é uma personagem que eu conheci em Berlim, conheci pessoalmente lá, que é algo que eu não poderia ter criado por si só, porque é uma história muito trágica, uma história muito triste, dessas histórias que são da vida e que nos assustam com a sua potência, ao mesmo tempo trágica e ao mesmo tempo nova, né? Muito forte, que é essa figura de uma muçulmana travesti que é jurada de morte pela própria família e vai para a Alemanha como refugiada e é condenada a ficar, é permitida que fique num perímetro muito circunscrito ao sul da Alemanha, onde estão também os refugiados sírios. O que acontece?
os refugiados sírios também tentam matá-la. E ela foge desse perímetro, perde todos os direitos que ela tem como refugiada e vai para Berlim, onde ela tem ali o contato de alguns amigos, de algumas pessoas. Que Berlim, gente, é uma terra, é uma cidade mais livre, é uma cidade da cultura gay, da cultura trans, da cultura LGBT, da cultura hardcore, punk rock, da cultura da tatuagem, da cultura dos galpões, né? Ou seja, eu escolhi Berlim como uma espécie de terra livre. Mais para frente a gente vai ver que não é apenas uma terra livre. Bom dia, Kátia. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás. Primeira coisa, eu fui atrás do meu projeto de pesquisa e eu vou ler, eu postei lá no Facebook, na página do Escrita Criativa, e eu vou ler um pouco a base desse capítulo, gente. É um pequeno parágrafo, diz muito, mas diz pouco. Ou seja, quando eu leio isso, eu falo, legal, esse é o ponto de partida, mas a partir daí, o que eu vou criar? Né? Porque não está tudo aqui, não. Então a gente vai falar muito sobre isso também. A terceira aparição, fazendo um churrasco solitário no descampado do aeroporto desativado de Tegel. Olha só, existe um aeroporto desativado, um aeroporto enorme, cujas pistas foram liberadas para o público. Né? Então você tem aquele aeroporto década de 50, década de 40, década de 60, super bonito, mas com uma arquitetura... Desculpa, uma arquitetura já mais década de 50, década de 60, e você tem aquele pátio inteiro e as pessoas fazem churrascos, fazem piqueniques, levam a criançada. É um lugar incrível, é um lugar incrível. Eu pensei, porra, esse podia ser um baita cenário, e se eu pusesse essa personagem fazendo um churrasco solitário? Não é? Não sei se vai ser isso ainda, tenho minhas dúvidas, porque parece um pouco surreal, não é? Mas ao mesmo tempo é totalmente possível, por que não? Né? Por que não? Ela não está solitária, ela está conversando com essa figura invisível, que é a figura do perseguidor, que é o inquiridor, que está buscando Dionísio, está atrás de Dionísio, está pesquisando, está entrevistando essas personagens. Ou seja, é um churrasco de duas pessoas também, ou seja, ok. Né? Então ela está no aeroporto de Tegel, rebatizada Silena. Né? Ela começa com Huaid, né? Que é um nome árabe, e é rebatizada Silena. Depois a gente vai ver por quê. Silena é uma travesti que dividiu um apartamento com Dionísio no bairro de Lichtenberg, que é um bairro onde eu estive também, que eu fiquei, e testemunhou a mudança de fisionomia do deus, né, do Dionísio. Neste capítulo conhecido como Dendrites, ou seja, se no capítulo 2 Dionísio se chamava Eleu, e no capítulo 1 ele se chamava Zagreu, ou Zag, ou Eleutério, não é? Nesse capítulo 3, uma churrasqueira elétrica, bem possível. Eu acompanho ela sem problemas, legal. Nesse terceiro, Dionísio é Dendrites. Silena, que encarna a mudança, olha só, Silena encarna a mudança, a casa semovente, o testemunho de luta, acaba protagonizando um interlúdio no romance, no qual relata a própria história. Eu não sei se eu vou deixar muito tempo dessa... Porque isso é uma digressão. Eu já fiz muita digressão no capítulo 2, não é? Então, eu acho que o capítulo 3 vai ter muito do presente da ação mesmo, vai ter essa vida em Berlim, não é? Que é muito bacana. Claro que ela vai contar a sua história, mas eu quero que ela também fale desse cotidiano de Berlim. Na verdade, já chega, né? O primeiro capítulo tem o museu do Neue Museum, tem uma situação ali, mas o capítulo 3 é a vida de Dionísio em Berlim, basicamente. Né? Mas aí conta, né? Nascida homem no berço de uma família muçulmana, Huwaid é jurada de morte no momento em que assume sua mudança de sexo. Foge para a Alemanha, onde é autorizada a permanecer em um perímetro. Essa história que eu contei para vocês. Né? E aí termina, neste capítulo, Dionísio Dendrites encontra seu antigo padrasto, aquele cara, o pescador que cuidou dele, que ele tem uma relação um pouco de ambiguidade, um pouco de mistério, porque era um sujeito que não era dessa ilha e ele cresce nessa ilha, ou seja, é um homem que foi incumbido de cuidar, de levar Dionísio para longe de Berlim, e para cuidar dele longe, para que ele tivesse uma vida distante, mas ao mesmo tempo não era alguém que estava indo levá-lo para matá-lo, entende? Antigo padrasto, que é de Moés, ele encontra esse antigo padrasto em Berlim, né? Porque ele, na verdade, ele vai para Berlim por conta da tatuagem misteriosa que ele tem nas costas. E um dos amigos dele fala: olha, isso aqui é a torre Alex, não é? É a torre da TV comunista,
né? Isso aí você tem um cartão postal nas costas. Como você nunca reconheceu isso? Cara, você é alemão, vai para Berlim. Uma loucura. O sujeito fala, não, mas espera aí, eu nasci numa ilha na Índia. Eu fui educado num templo em Butão, né? Eu passei a minha juventude em Nova York. Esse é um viajante mais puro sentido, né? É desses novos cidadãos do mundo, desses sujeitos que têm um pai daqui, uma mãe dali, que nasceu aqui e depois teve uma criação em outro lugar. Essas pessoas existem, gente. Eu conheci gente que não tem nacionalidade. Não tem nacionalidade. E é muita gente que não tem nacionalidade, tá? E bom, e não logrando convencê-lo, leva-o condoído até o refúgio de sua mãe, em Neukölln. Ou seja, Dionísio tem uma mãe. Eu acho que isso vai mudar. Eu acho que Dionísio não vai ter uma mãe. Eu acho que a mãe de Dionísio morreu, tá? Ele não sabe nem que hino cantar, pelo amor, né? Nem eu sei que hino cantar. Que hino cantar, gente? Hino é uma coisa muito, né? É muito ufanista, né? É muito de uma ideia de que a nação é uma coisa coesa e ao mesmo tempo e que expulsa quem não é de lá, né? A gente vive num país multicultural, né? Bom, gente, eu tenho isso como base, né? Isso é a primeira coisa, ou seja, você tem que pesquisar as coisas que você escreveu nos cadernos. Você tem que recompilar isso e pensar o que você vai, para tentar entender um pouco o teor da história, um teor desse capítulo. Então, resgate o trabalho de pesquisa que você fez. Olha, eu marquei aqui em vários post-its momentos que eu falo da Silena, tá? E aí tem até um trecho aqui que aí leva para a gente para a segunda etapa da nossa pesquisa, que fiz até desenhos aqui, que aí eu pesquisando, eu resgatei um negócio que eu nem lembrava, que fala assim, o melhor é não ser sileno, né? Aí olha só, o melhor é não ser, página 46, Silena. Eu escrevi isso aqui, eu tinha de alguma maneira esquecido que Silena vem de Sileno, que é um dos sujeitos. E aí vem a nossa segunda parte, hoje em dia só torcedor de futebol, total, que é a base histórica, gente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar tudo aquilo que a gente pesquisou até então. E aí a gente vai nas bases históricas, naquilo que inspirou esse personagem. Então uma das coisas que me inspirou esse personagem é a própria mitologia grega. Então a gente vai falar dos apontamentos, primeira coisa. Eba, vários likes, que lindo. Dionísio é renascido, aquele que nasce duas vezes, exato, é o que nasce duas vezes. O Dionísio é jurado de morte, Dionísio é odiado pela Hera, né? Pela mulher de Zeus, né? Porque Dionísio é filho de uma mortal com Zeus, para quem não sabe, tá? E aí o que a gente vai? A gente vai para pesquisa, a gente faz uma pesquisa mais séria, que é assim, Silena deriva de Sileno, que foi tanto um dos seguidores de Dionísio, quanto um professor de Dionísio, quanto um companheiro fiel de Dionísio. Ou seja, Silena, tem tudo a ver Silena dividir o AP. Ah, que lindo, gente, vários likes, está chovendo like. O que está acontecendo? Isso, ou seja, ele dividiu a P com Dionísio. Ou seja, o que vai acontecer aí é a vida do cara mesmo nesse momento. Então eu vou, de alguma maneira, reconstruir essa situação, reconstruir essa vida dele lá, tá? Então, Sileno é esse companheiro fiel, é um notório consumidor de vinho, é representado como estando quase sempre bêbado, ele aparece em comédias, em tragédias antigas. Sileno é esse sujeito que está lá no Escrita Criativa. Eu pus uma escultura de Sileno do Museu do Louvre, uma escultura antiga linda, né? E tem essa história de que reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu Sileno na floresta durante um longo tempo sem conseguir apanhar esse cara, né? Quando ele, enfim, encontra Sileno, né? Isso é um fragmento que está no Nascimento da Tragédia por Nietzsche, é um fragmento de Nietzsche, tá? Ele fala, pô, fala o meu futuro, porque o Sileno é um pouco um semideus, é tipo uma figura pânica, né? É o Pan, né? Parece muito com Pan, Sileno. E ele é forçado a falar do destino do rei, e ele fala, se você é de uma estirpe miserável e efêmera, filho do acaso e do tormento, por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir?
O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível, não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, é o melhor para ti é logo morrer. Logo a gente vê que Midas era uma espécie de era uma espécie de como se chama aquela figura? Nossa, me deu um branco agora esse sujeito. Third Culture Kids, as crianças de terceira cultura vêm sendo estudadas como subcultura global, cada vez tem a presença mais forte. Não, é isso. Na verdade, as crianças da terceira, eu perdi o comentário do Rafael, da terceira cultura são, na verdade, os filhos da nossa geração, né? O Rei Midas é um filho da mãe aí que persegue o cara. Não, você recomenda algum específico? O Pedro, sempre com questões de fora. Desculpa, Pedro. Dos meus livros, eu recomendo Os Amantes da Fronteira, que é a primeira parte dessa trilogia que a gente está discutindo agora, que é Os Amantes da Fronteira. Entra no site da Livraria Cultura, lá você encontra, você consegue encomendar, tá? E é linda essa frase, né? É o Bolsonaro, o Rei Midas, né? Do tipo, olha o que o cara fala pro Rei Midas. O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível. Não, tudo bem, Pedro, tranquilo. Não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. Não é? Hamlet, gente. Se vocês forem pensar, Shakespeare bebe dos antigos. Os antigos, né, eram... Recomendo a todos. Boa, Tayane. Os antigos, claro que Shakespeare bebia dos antigos, assim como Machado de Assis bebia dos antigos, né? E Hamlet tem essa frase, ser ou não ser, né? E ali você encontra Sileno dizendo o melhor é não ser. É uma frase terrível, uma frase fortíssima que você pode dizer para alguém, não é? Ou seja, quando você lê o futuro da pessoa, você fala, o melhor para ti era nunca ter sido, né? Midas é ambição. Boa, Rosana, é isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que é ambição e são outras coisas também, tá? Bom, então a gente tem, num segundo lugar, a base histórica. Em primeiro lugar, resgatar os apontamentos. Em segundo lugar, resgatar as nossas inspirações externas, né? Em terceiro lugar, resgatar a voz. Gente, a gente tem várias maneiras de pensar, de construir cenário, de construir a história dessa figura, de ambientar essa figura, de pensar quem são os pais, quem eram os irmãos, como ela chega ali. Mas uma das coisas que eu quero dizer para vocês, e que talvez seja uma das coisas mais etéreas, a construção. O personagem, ele nasce da própria voz também. O personagem, ele nasce da própria voz. É preciso dar voz a essa figura a partir desse clima etéreo que a gente tem, que é um pouco informe, que é um pouco disforme, e a partir de então começar a tecer uma voz. É devagar, é devagar. Esse capítulo talvez comece com um parágrafo, né? Nossa, passei o dia inteiro, eu escrevo 500 palavras por dia, mas no começo de um capítulo, que você está descobrindo a voz dessa figura, não vai conseguir escrever 500 palavras, a gente vai conseguir escrever 50 palavras, 100 palavras, e tudo bem, porque a gente está num momento muito fértil de erupção dessa voz. Então, a personagem nasce de sua própria voz. E a partir de então, a gente vai tecendo as considerações. E qual que é a voz Qual que é a voz de Silena? Né? Eu tenho algumas ideias, uma que nasce da minha própria pesquisa anterior. Assim, todas as vozes dos meus personagens são vozes que eu gosto. São vozes minhas, de alguma maneira. Tá? Então a voz da prosa poética é o meu lado prosa poética, a voz da literatura policial do primeiro capítulo é a minha voz de literatura policial, e essa voz ela tem algo de viajante mesmo, de um narrador ao mesmo tempo desbocado, ao mesmo tempo terno, ao mesmo tempo ágil, né? Que tece considerações mais pontuais, mais rápidas sobre as coisas. Né? Antes de mais nada, esse sujeito não é um sujeito estereotipado, tá, gente? A pior coisa... E o que é um sujeito estereotipado? É aquele que se baseia num único traço de identidade. A Silena não é só travesti. Silena não é só... Travesti é muita coisa, porque é a escolha sexual. A nossa escolha sexual nos marca em muitos sentidos. Mas a gente tem que construir não uma unidade, não uma identidade, mas um complexo no personagem. Complexo nesse sentido que é uma trama que constitui essa personagem. Tá? É a história, são essas reminiscências, é o sujeito que eu conheci, é a figura grega, né? E ao mesmo tempo essa voz. De onde eu tiro essa voz? Em primeiro lugar, desse diário de Andrés Fava,
porque na minha cabeça, de alguma maneira, o Silena tem um pouco do discurso do Cortázar, tem um pouco dessa voz do Cortázar, que é uma voz que me inspirou muito. Meu primeiro livro tem epígrafe do Cortázar, segundo livro tem epígrafe do Borges, então a literatura argentina, de alguma maneira, está na base da minha própria literatura. Então eu resgato o Cortázar, porque para mim Silena é um pouco Cortázar, né? É um pouco Cortázar. É um pouco essa figura híbrida, né? É um pouco essa figura múltipla. E é uma pessoa que também se pauta no corpo para fundamentar a própria experiência, a complexidade da própria experiência. Cortázar era um cara que tinha gigantismo, era um cara que crescia e crescia e crescia, nunca parou de crescer. Cortázar era um cara gigante. Ou seja, ai, nossa, mas não é um dos traços de Cortázar, não é? Mas é um dos traços que de alguma forma dão um sentido a essa figura, tá? Segunda coisa é um modo de escrever diários de viagem que eu tinha quando eu viajei, né, em 2014, e mesmo depois, que eu me punha a sentar e eu começava a escrever. Essa é outra voz. Onde eu escrevi, ó, aqui acho um quarto por 30 euros, tem uma espécie de hidromassagem. Isso eu escrevi na Croácia. E é muito gostoso, porque é muito pontual, ou seja, é uma prosa que me atrai. Eu já tô um pouco cansado da prosa poética do capítulo 2, então eu embarco na prosa nessa prosa ágil de viajante, que vai ser o do capítulo 3. Gente, a gente tem 5 minutinhos, é incrível. Quando eu penso na voz das personagens, eu penso naquilo que ele fornecerá na história. Quais as características que são as essenciais para que haja ligação entre a história principal e a dela própria. Nossa, muito bom, Silvio. Aparece ver mais, eu não consigo ler o que você continua escrevendo. Gente, eu queria elaborar uma proposta para vocês, que eu falei ontem, eu vou falar hoje e que na verdade vai ficar para amanhã. Amanhã a gente vai falar só sobre um único assunto, que é a voz. Que é a voz. Então o que eu quero? Eu quero que vocês escolham um pequeno fragmento da prosa de vocês. Eu quero sentir um pouco a voz de vocês e eu quero que a gente comente a voz do outro, uma particularidade da voz do outro, tá? E o trecho... Então, Juarez, é disso que eu estou falando. A gente tem 3 minutos, ia ser uma pena a gente conseguir só conversar 3 minutos sobre a própria voz. Ah, Cíntia, que coisa, que pena. Então a gente vai fazer quinta e sexta, tá bom? Vamos combinar assim? Então amanhã a gente vai dedicar a tentar brincar um pouco sobre esse jogo das vozes. Eu quero que vocês tragam um trecho que vocês gostam da prosa de vocês. Por que pouco? Porque pouco, gente. 3 frases, tá? Porque se forem mais de 3 frases, não aparece aqui na minha timeline e eu não consigo comentar. E a gente vai trabalhar com a diferença das vozes, tá? Vai um pequeno fragmento. Não termina essa aula. Gente, alguma pergunta sobre amanhã? Carla, então amanhã é sexta, pode ser? Amanhã é sexta, tá? Eu peço desculpas mesmo, mas eu me deixei tomar por essas características. A gente falou naquele primeiro encontro sobre construção de personagem, a gente falou sobre identidade, sobre identificação na construção do personagem, sobre a não identidade do personagem. A gente falou hoje sobre voz, a gente falou sobre pesquisa de caderno, sobre os apontamentos e de pesquisa histórica de associações que nos remetem àquela personagem que a gente está construindo e sobre a personagem nascer da própria voz que a gente vai elaborando a partir dessas vozes que a gente gosta, que são nossas também, de alguma forma. Tá? Gente, peço desculpas para quem não pode comparecer. Claro que pode, Patrícia, pode sim ser prosa poética. Mas a ideia é que seja pequeno e que seja particular, gente, porque a gente está falando de algo que é singular. No curso fechado de escrita criativa, uma das questões que foi levantada eu sempre imagino muitas coisas sobre o passado e motivações do personagem. Olá, Bruna, tudo bom? Mesmo que não irá... De fato, assim o personagem se tornar real. Exato. Esse é um toque fantástico, Bruna, que a gente tem que saber muito mais do personagem do que aquilo que a gente coloca no papel, tá? Básico, isso é fundamental. E, gente, personagens não são estereótipos, personagens não são unidades de identidade, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente quer montar figuras complexas, né? A gente não precisa
ser totalitário em relação aos nossos personagens. Mas disso a gente vai falar, então, a partir de amanhã. Então amanhã a gente segue falando sobre pesquisa de personagem, a gente vai dar atenção à voz. Então eu quero que vocês tragam 140 caracteres ou 200 caracteres de um trecho que seja talvez o mais representativo da prosa de vocês. Que susto, que medo! Gente, vamos lá, vamos dar as caras. Pode ser? Esses likes são os seus. Meu dedo agarrou aqui, tá chovendo like. Gente, muitíssimo obrigado. Quem não se inscreveu ainda, escritacriativa.net.br. Gente, eu vou dar um webinário, vão ser 3 encontros independentes, esse domingo, próxima quarta e o sábado da semana que vem. Ser mais corpo de iceberg. Exato, é isso. Boa metáfora, Thiago. Muito boa metáfora, tá? Escritacriativa.net.br. Kelly, beleza, Kelly, tudo bom? A Kelly reapareceu em outros momentos. E, queridos, que tenham um bom dia para vocês. Obrigado pela presença. Eu sei que o tempo de vocês é valiosíssimo e eu tento valer cada minuto desses nossos encontros, tá? Um abraço e a gente se vê amanhã. Tchau. Até.